Boa noite, pessoal. Já vamos começar, tá? Mais um minuto só, por favor. Boa noite, professor. Tá por aí?
Professor, o senhor está falando alguma coisa? Porque não está saindo nenhum áudio aqui. Alô, alô? Me escutam? Agora sim, professor. Agora sim. Agora foi. Eu acho que você vai ter Joia. que voltar se você falou muita coisa aí, hein? Sem problema. Ô Murilo, eu mandei uma mensagem para você. Ah, Porque o seu link, ele não tá funcionando pelo navegador. Ele só tá funcionando pelo aplicativo Teams. Então, assim, de repente o pessoal acho que pode não estar conseguindo entrar por conta desse problema aí. pessoal, então deixa eu verificar novamente esse problema. Aí eu já volto no instante, tá? Beleza. Pera aí. Deixa eu arrumar lá. Cadê? Ué, o que aconteceu aqui? Sistemas digitais. Aulão. Tá. Pessoal, eu mantive o link anterior e colei o que eu acabei de pegar pelo Teams. Tá idêntico. Então, não sei que grande alteração vou conseguir fazer. Mas se bem que hoje o Teams, professor, tá zicado, viu? Olha, hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de um aluno que ele também é funcionário. E ele estava falando que numa outra unidade da Anhanguera, todo mundo foi removido, assim, do nada. Diz que foi um erro sistêmico, que estavam procurando, e aí só falta isso estar sendo afetado agora no nosso horário. Pode ser. Eu dou aula no SESI. E Ah, hoje de manhã, para dar aula de 50 minutos, eu consegui dar 20 minutos. Porque nossa. não ia nem a pau, cara. Não ia. E os alunos me procurando e tal. Eu também passei meu WhatsApp, né? Então eu tô em alguns grupos. E aí foi essa luta aí. Trocando link, cancelando aula, fazendo aula de novo. E Você foi fazendo a equipe assim, de novo. tudo de novo. Porque assim, teve uma aula que eu dei 15 minutos de aula. E aí eles já tinham que terminar e ir para outra aula, entendeu? Então foi uma luta hoje. Então hoje tá ruim para todo mundo, não só hoje, ontem e hoje, né? Também escutei ontem reclamações. Ontem e hoje, assim, é óbvio que isso ia acontecer, né? Tá congestionando. Sim. Nossa. E agora? Mas vai ter É, que, né? Acho que pô, vai ter que ir hoje aí tocar desse jeito aí, porque gravar a aula, sei lá, né? sendo gravada ela está, né? Qualquer Uhum. coisa tá, depois vai estar disponível no link do YouTube. Mas, ô Romildo, eu tinha te mandado o link. Duro que também não sei se você conhece todo mundo da sala, né? Não Aí, conheço. Hoje é o primeiro dia que a gente tá tendo contato aí. Até hum, ia sugerir pro pessoal pra gente montar outro grupo aí de WhatsApp também, né? Para facilitar esse contato, né? tá. Pessoal, tá todo mundo de acordo? Porque eu sei que tem gente que fala, é mais um grupo, e tal, mas olha, devido às circunstâncias, nós precisamos realmente de uma comunicação eficiente, tá? Romildo, depois você me chama no WhatsApp e a gente alinha isso, tá? Porque eu tenho o contato da maioria do pessoal que tá no grupo, que tá aqui na aula. Beleza, fechou, Yara. Tranquilo. Bom, Aí se bom, quiser me obrigado colocar aí. como
administrador também, entendeu? Eu tenho uma galerinha aí. Eu não sei daqui quem faz outra matéria comigo. Eu sei que você faz outra, né? Faz, acho que eletrônica, Circuitos. circuitos, né? Mas Uhum. daqui eu não sei mais quem faz comigo. Então, é o primeiro dia eu nem sei Não, direito. eu tenho. Eu estou printando a lista de participantes de todas as aulas. Por exemplo, o Du eu tenho, o Gabriel acho que está no grupo também geral de engenharia que a gente tem. Então Aham, depois eu mando lá o link. beleza. Você vai montar um grupo então? Monto sim. Então tá bom. Beleza. E se você quiser me Tá? colocar como administrador junto com você, pode ficar à vontade, viu? Beleza. Ok, pessoal, muito obrigado então aí a colaboração de todos. Também me coloco à disposição para ajudar. Vamos lá então. Retomando aqui. Bom, vamos lá, vamos falar das grandezas analógicas e digitais, né? Então, o grande revolucionário da história chama-se transistor. Porque antes disso empregava-se válvulas. E válvulas gasta muita energia, é grande, leva um tempo a esquentar, não dá. Simplesmente se a válvula tivesse permanecido, nós não conseguiríamos a miniaturização que nós temos hoje, né? Os computadores portáteis, smartphone, nada disso. Então, esse dispositivo aqui, em especial, né, esse daqui é para circuito eletrônico, né, não um próprio para miniaturização, os SMDs, né. Só um detalhe importante, eu tive um professor que ele falava, ó, 3 terminais, tá? Não me fala 3 perninhos. A gente acaba lembrando dessas coisas. Enfim, né? Antes ocupava uma sala inteira e isso daí possibilitou cada vez mais tamanhos mais compactos. E aí dentro de um processador existem alguns milhões dele naquela pastilha do processador. Aqui nós temos duas situações, né? O da esquerda, que é o gráfico A, é uma representação de grandeza analógica, que pode assumir qualquer valor, né? Se a curva tivesse um pouquinho mais para baixo, um pouquinho para cima, vírgula 34578, não, é vírgula 34579, sei lá, lá na quarta casa decimal. E isso daí são chamados valores contínuos, tá? Pode assumir qualquer valor. Na situação B, aí nós já temos a situação dos valores digitais, que são chamados valores discretos. E a máquina ela lida somente com esses valores. Por isso, né, ela pode assumir apenas valores inteiros. Aí o que acontece é o seguinte, né? A nossa comunicação é dada no mundo analógico e da máquina digital. Por essa razão, quando você faz uma ligação para uma pessoa, a sua voz ela é modulada no celular, ela passa por um processo de digitalização, envia para outra torre, né, outra célula, o nome certo é ERB, né, estação radiobase, e para a pessoa entender novamente, ela é convertida de digital para analógico. Então, essas conversões são feitas frequentemente. Tá? Quando os celulares começaram a surgir, a comunicação era... aliás, todo o processo era analógico. Por essa razão, a bateria também durava 2 horas quando era muito bom, né? Porque é mais eficiente trabalhar na forma digital para fazer as transmissões.
E aí, exemplos de grandezas analógicas. Bom, qualquer coisa que possa assumir aqueles valores decimais, né? E aí nós temos temperatura, o tempo, pressão, som, distância, etc. Né? Qualquer um desses você consegue colocar vírgula e um monte de casas decimais. Talvez você não consiga medir com tanta precisão, mas vendo aquela figura A, né, da curva um pouco mais para baixo, um pouco para cima, é extremamente. Cadê o. Alguém entrou? Não, tá aqui. Então, o que eu estava falando? De acordo com aquela curva, né? É bem possível que esse valor ele assuma qualquer valor, né? Com quantas casas decimais for necessário. Não sei se vocês chegaram na época em que todo mundo pegava um CD e queria fazer MP3, primeiro tinha que transformar num formato WAV. Eu lembro que assim, enquanto eu pegava uma faixa do CD e aí um deles dava 44 mega, quando caía para MP3, caía para menos de 5 mega. Apesar do Wave ele já estar no formato ali do computador, ele ainda tinha muitas informações do analógico. E o MP3 ele nada mais é do que um sistema eficiente de cortar determinadas faixas. Acima de um valor superior ele corta, abaixo de um valor inferior ele corta, e aí você consegue ter a música, né? Você consegue reconhecer que é a mesma música, mas com menos informações. Ele tira o que não é relevante. Então não é à toa que o MP3 ele já é um formato compactado. Isso vai mostrando, né, a eficiência que o dado digital ele é mais eficiente. Outro detalhe é que eles são menos sujeitos a ruído. Uma característica importante, né? Não vem tanto chiado, por exemplo. Um microfone, por exemplo, né, ele pega as ondas e nesse momento que eu falo, que vocês abrem o microfone, são todas ondas de formato analógico, né? Pode assumir os mais diversos valores de frequência. Então o microfone capta essa informação, é um valor bastante baixo, né? São alguns milivolts para formar aquela onda. Isso passa por um amplificador linear, e linear vamos entender assim, somou 2 na entrada, mais 2 na saída. Duplicou na entrada, duplicou na saída. Triplicou na entrada, triplicou na saída. Isso que é o linear, tá? E aí o que ele faz é exatamente isso, ele vai pegar essa informação e fazer a amplificação dela, que é enviado para o alto-falante, e aí nós conseguimos ter um valor, ouvir com mais facilidade, né, do que um som muito baixo. Por outro lado, nós temos aqui a informação gravada já no formato digital. E uma abstração, né, uma forma de nós podemos visualizar isso, é que um arquivo nada mais é do que uns e zero, tá? Isso é uma abstração, tá? Não que você vá abrir o arquivo e lá só tem 1 e 0. Então, os dados digitais, você não vai conseguir ouvir no formato digital, por isso a máquina, então, ela passa por um conversor digital analógico, e aí Professor, sim... Oi? isso não tem nada a ver com código binário. O quê? O 1 e 0, 1 e 0 aí. É o que eu disse, é uma abstração. Mas código binário não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá, qual a colocação que você quer fazer? Tipo
assim, você falou que esses dados digitais, eles vêm que, tipo assim, num formato de 1 e 0, 1 e 0. E os códigos binários são desse jeito também. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra que eu tô falando. Tá, ok. Tá. Peraí, eu ainda não entendi aonde você quer chegar. Explique melhor a sua colocação. Tipo assim, esses dados digitais, eles podem ser traduzidos através do método do código binário ou não? Esses dados digitais aí que você tem o 1 e 0 aí. No arquivo? É. Não. Como eu disse, isso daí é uma abstração. Não que dentro do arquivo tenha um monte de 1 e zeros. Nós vamos precisar, sim, do código binário para fazer conversões, mas entenda assim, dentro do arquivo tem informações que são digitais, que não é a forma como nós lemos. Nós só lemos analógico. Ali é uma linguagem própria da máquina, que ela decodifica aquela informação para a máquina poder manipular, trabalhar. Tá? Então, assim, você tem lá uma música dentro do seu HD. Está num formato que nós não decodificamos. Então, vem um conversor digital analógico, e isso vai ser convertido para o analógico. Você tem lá um amplificador e você consegue ouvir essa informação que está gravada no formato digital. Claro que depois de todo esse processo de conversão. Tá? Bom, aqui nos níveis lógicos, o mais comum, né, o usual que todo mundo trata, é essa forma mais intuitiva. O nível baixo é 0 e o nível alto ele vale 1. Isso para níveis lógicos, tá? Já vou explicar melhor o que são níveis lógicos. A observação é que existe a lógica negativa, tá? É possível, alguns trabalham de uma forma invertida essa daí. O nível baixo vai ser 1 e o nível alto vai ser 0, tá? Mas como eu disse, vamos fazer o usual. Eu só estou dizendo que existe o tal da lógica negativa. Mas para não haver confusão, trabalharemos exclusivamente como todo mundo adota. Nível 0, nível baixo é 0 e nível alto é 1. E aqui temos algumas nomenclaturas importantes para nós tratarmos quando formos ler circuitos, datasheets, né, que são folhas de dados. O V, para todos, né, significa tensão. Aí a letra I é sempre input, a letra O é sempre output, saída, né? E H para alto e L para baixo. Então, VIH é a entrada alta, VIL entrada baixa, que são os níveis lógicos 1 e 0, respectivamente, né? Saída alta, então a saída é 1, e saída baixa, que é 0, tá? Então, essas siglas aí vão ser bastante usadas. Existem tecnologias, tá? E isso eu vou abordar um pouco mais para frente, mas por enquanto só tenho em mente o seguinte. Temos aqui uma faixa em que um determinado circuito opera. GND, que é o ground, né, que é o terra, que vale 0, e o VCC, que ele pode ser 5 volts, 12 volts, ou seja, é a tensão que o circuito trabalha, tá? Quem já pegou uma fonte chaveada de computador já viu que tem ali o fio vermelho é 5 volts, o fio amarelo
12 volts. Por quê? Cada equipamento dentro da placa-mãe e outros demais periféricos precisa de uma certa tensão elétrica para o seu funcionamento. Então, olha só, dependendo do valor de entrada, existe o seu correspondente na saída, tá? E aí, o que vocês estão vendo? Do GND até a tensão input low, deixa eu colocar o mouse aqui, esse intervalo significa que a saída é interpretada como zero, tá? Então, sei lá, chegou 1 volt, tá dentro dessa faixa aqui. 1 volt analógico, tá? 1 volt, 1,1, um valor analógico. Quando você quer transformar isso em digital, então a saída aqui foi zero. Aqui do VIH, né, a entrada alta, até o VCC, vamos supor, entrou 4,8 volts, analógico. Quando isso passa para o sistema digital, o valor de saída é 1. Tá? Então, isso daqui é 0, isso aqui é 1. Aí a pergunta, e se chegar alguma coisa no meio? Vamos pôr bem no meio, 2,5 volts. O que nós temos? Nenhum nem outro, né? Nós não temos nem o valor lógico 0, nem o valor 1. Dependendo da tecnologia, né, que eu vou abordar mais para frente, nós temos um ruído. É uma informação que não é decodificável. E aí, quais são as tecnologias que nós temos? Lógica TTL, que é lógica transistor-transistor. Então, essa faixa aqui, né, ó, output low. Peraí. Entrada alta. Aqui. A saída tem que ser baixa. De 0 a 0,4, 1. É isso mesmo? Preciso dar uma olhada no datasheet. Não está muito claro esse desenho aqui. Eu vou melhorar depois isso aqui. Enfim, CMOS, que é o semicondutor óxido metálico. Ele já tem outras faixas de tensão. Se você olhar aqui, né, o valor de entrada modifica completamente o valor de saída. Esse LV é low voltage, ou seja, é uma lógica TTL de baixa tensão. Ele já tem outras faixas, tanto que nem é mais 5 volts que ele atua, é 3,3. Tem um outro tipo de CMOS. Esse CMOS é até 5 volts, esse CMOS até 2,5 volts. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. No caso, aqui no TTL, se eu pegar o transistor, ele é um transistor, e com o multímetro eu fizer a medição do ponto GND para o ponto out low, ele tem que dar 0,4, é isso? Ele tem que acusar para mim um multímetro 0,4 volts, é isso? Não, entenda o seguinte, ó. O transistor, o que vai acontecer? Ele vai chegar com... Lembra que ele tem 3 terminais? Certo. 3 terminais. Geralmente o GND é o do meio. Ó, dependendo do transistor, por exemplo, transistor bipolar de junção, ele tem um coletor, uma base e um emissor. Então, o que acontece? A base é a excitação dele, tá? Ou seja, dependendo do valor que chega para ele, na saída, ou ele vai entregar 0, ou vai entregar 1. Então, por exemplo, chegou 0,4. Isso significa que a sua saída vai ser o valor lógico 1.
Se chega, aliás, desculpe. Essa faixa aqui é o output low, é o baixo, certo? Então tem que sair 0. 2,4 até 5 volts, qualquer valor, pensa aí, 2,5, 4,7, qualquer valor dentro dessa faixa, a saída é 1. Entendi. Então, na leitura dele, ele vai dar de 0 a 1. Hora que eu fizer a medição, se ele tiver em low, ele vai dar 0. Se ele tiver em high, ele vai dar 1. Perfeito. É isso mesmo. Maravilha. Nós estamos fazendo assim, tá chegando uma informação em analógico e isso tem que virar alguma coisa em digital, tá? Ou vai virar 0 ou vai virar 1. Então, dependendo da tecnologia, isso, ele tem um intervalo que dá esse resultado, ou 0 ou 1. E aí, é claro, né, tem que ver qual dessas tecnologias está sendo empregada, né? Porque não podemos pensar que todas trabalham da mesma forma. Mas no cheat geralmente informa, né? Sim, lá tá tudo descrito. A melhor coisa... de fato, a melhor saída é pegar o datasheet, né, a folha de dados, e ver como aquele componente trabalha. Isso daqui é apenas um esquemático para mostrar, olha, dependendo do que entra, vai sair isso daqui. Mas não dá para confiar cegamente nessa imagem, nessa mera imagem que está aqui na frente. Tá? Datasheet é inquestionável. Maravilha, obrigada. Imagina as ordens. Ok. Bom, aí vocês já devem ter visto esse desenho, né? Quando você tem vários desses, são chamados trens de pulso. E aí, bem simples, né? O que é um nível lógico baixo? Entre T0 e T1, ele vai sair do nível baixo, né, o valor 0, vai ter uma transição para o alto e vai voltar de novo para o baixo. E o alto é justamente o contrário. Tá? Ué, aconteceu aqui? Tá. Bom, essas ondas quadradas, elas seriam perfeitas, né? Se funcionasse exatamente assim. Assim que houve a mudança de sinal, ele já ele já faz a transição do baixo para o alto ou vice-versa. No entanto, o que acontece? Devemos lembrar que o sinal ele chega analógico, portanto ele é uma onda, pode ser senoidal. De qualquer forma, ela não obedece essa transição como é mostrada no digital, né? Uma subida vertical, completamente vertical. Então, o sinal ele chega dessa forma, e aí nós temos alguns detalhes para ver aqui, né? Eu coloquei essa moldura aqui para vocês conseguirem enxergar, né? Ó, vem aqui um determinado valor próximo do 0, né? Ou o próprio 0. E aí eu fiz uma mudança na tensão, né? Essa amplitude aqui, né? Que são os valores entre o máximo e mínimo, são eles que vão dizer, ó, houve uma transição do baixo para o alto, nesse caso. Aqui existe uma região de acomodação, né? Ou seja, ele vai até ultrapassar o sinal, chamado de overshoot. Oscila e finalmente entra numa região de acomodação. Aí, quando esse sinal ele é desligado, aí essa transição vai lá para o 0 novamente. E aí nós temos alguns termos, né, como a tecnologia vem dos americanos, então alguns termos bastante comuns que vão ser comentados, né, e você tem que entender o que é. O rise time, que é justamente o tempo de subida, tá? O fall time, que é esse tempo de descida, e o pulse width,
que é a largura de pulso, tá? E a largura de pulso, ela é considerada quando esse sinal está em 50%. Percebam também aqui no undershoot, o sinal também tem o mesmo comportamento, né? Quando ele vai para o nível superior, ele oscila até que entra numa região de acomodação. Por essa razão, muitos laboratórios precisam de um osciloscópio, né, para ver com muita precisão o que acontece com determinadas situações. E tudo isso você precisa ver quando acontece, por exemplo, um chaveamento, que também não é tão instantâneo, né? Vai acontecer um transitório, como está acontecendo aqui, né? O sinal ele oscila perto do zero, até que finalmente é zero mesmo, mas não é instantâneo como vocês estão vendo, tá? Aqui nós temos as ondas periódicas, né? E é bem fácil entender por que ela é periódica, porque se você puser como referência um determinado ponto, a partir daquele ponto ele faz exatamente o que a onda anterior fez. Então, se você tomar como referência o ponto em que houve uma subida, você verá que no mesmo ponto em que há uma subida, ele faz exatamente o da onda anterior. E aí é óbvio, ondas não periódicas é quando você não vê essa característica de repetição entre uma onda e outra. Para o caso de uma onda periódica, né, lembrando lá da física, que a frequência é sempre o inverso do período, do tempo. Então, se você tem aqui um tempo T1, que foi o tempo que levou para essa repetição acontecer, lembrando, né, a diferença em um e outro. O período é o tempo que leva para a repetição acontecer novamente. A frequência são quantas repetições aconteceram no intervalo de 1 segundo. Aqui tem um exemplo de um circuito integrado e o esquemático do seu circuito. Então, por exemplo, toda a família 74, bom, o 74 é a família, né? Aí dependendo dos dois números que acompanham, é o que você vai saber o que tem aqui. Então, o 7400, ele é um conjunto de portas não E, NAND, tá? E aí, como Yara, é isso mesmo? Que falou agora há pouco? Isso, ok, Isso. obrigado. Como a Yara falou agora há pouco, e aí, como você saberia? Datasheet, tá? Então, lá vai ter o pinout, que é a pinagem, né? Eu quero saber quais são as entradas de cada componente. Então, as entradas seriam, por exemplo, 1 e 2. No terminal 3, você vai pegar a saída do que você jogou nas portas 1 e 2. Tá? O mesmo vale para os outros. Sabendo que você não pode esquecer de aterrar, né? Jogar o terra no pino 7 e jogar uma determinada tensão, né? Aí precisa ver a especificação dele, se ele trabalha com 5 volts, 12 volts, etc. Né? Você tem que fazer a alimentação dele para que essa porta consiga realizar a operação NAND. Por muito tempo, né, os circuitos integrados eles foram muito usados, né? Hoje, tudo é mais fácil se você trabalhar com microcontrolador. Por quê? Simplesmente coloquei o Arduino como exemplo, né? Claro que existem outros, mas quem já programou no Arduino sabe a facilidade que é em que você pode, essas mesmas portas, tá?
Se você aí você coloca as jumpers, né, nessas portas. Ali você programa se isso daí vai ser a entrada ou a saída. E depois, através de código da linguagem do próprio Arduino, você pode dizer qual operação você quer. Então, claro, ainda usa, mas microcontrolador com certeza ficou muito mais fácil de fazer essas operações, tá? Vamos para o exercício de fixação. Então, vamos analisar a seguinte notícia. TV digital. Então, tinha saído, né, já foi desligado, um cronograma de desligamento do sinal analógico nas cidades. Então, até o fim de 2017, 8 capitais, além do Distrito Federal, passaram a receber apenas o sinal digital. O analógico, então, foi desativado, né? Quem tem TV analógica precisa ter um conversor e antena digital. Com relação ao sinal digital e sinal analógico, podemos afirmar que... Tempo aí para pensar, para analisar a resposta e pensar. Seria a letra C, professor? Vamos anotar aqui as respostas. Uma para C. Vou deixar também o pessoal chegar na conclusão deles, tá? Eu acho que é a D. Um voto para D. D de dado, né? Foi quem falou por último. Isso mesmo, Ok. D. Tá ok. Vamos lá. Analisem, pessoal. Falem suas respostas. Eu acho que é E.
Um voto para E. Eu retiro a D, coloco E ou A. Vamos analisar. É meio ponto para cada. Eu voto na B. Um voto para B. Ok. Quatro resultados diferentes. Fala 300, fala 300. 300? É do do comercialzinho lá da briguinha lá do filme 300. Você não lembra, né, da brincadeira que a gente fez na aula de programação? Cara, essa eu não lembro. Depois eu vou lembrar você. Boa, boa, boa. A que eu lembro bem é o cara que deu a gafe no microfone. Essa eu lembro Ah, bem. nossa, aquela lá foi demais. Essa eu nunca esqueci. A mãe dele chegando. Teve duas, né? Outra eu não lembro. A outra foi eu. Ah, a outra foi você? Foi. Não, mas a do outro foi pior. Não, a outra foi bem pior. Nossa, a outra foi histórica. Tem que entrar pro. Podemos comentar a resposta? Ou mais um tempo para pensar? Bom, também quero que todos participem. Manda bala. Então vamos lá. Pessoal, acertou quem falou que a resposta é letra E. Olha só. O sinal digital sempre assume valores finitos ou discretos, né? Lembra que eu falei que sinal digital eles são discretizados, eles assumem valores discretos. E o sinal analógico, ele pode assumir diversos valores. Lembra? A curva um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Sei lá, a diferença podia estar na sétima casa decimal. Tem infinitos valores o sinal analógico. Tá? Então, resposta E. Próximo. Aqui tem uma figura. Peraí, deixa eu abrir tudo aqui, aí eu comento. Bom, esse exercício ele está no livro texto, né? Espero que todos tenham, né? É só baixar lá no link que é livro didático e vocês vão achar o livro da disciplina. O texto dessa questão é enorme. Eu falei, nossa, não precisa dar tanta volta. Simplesmente é para dizer o seguinte: o valor baixo é 0 e o valor alto é 1. Então, de acordo com essa sequência, né,
do mais significativo para o menos significativo, o Vout, ou seja, a saída, se você jogar GND, VCC, VCC e tal, qual que é a sequência interpretada em termos de nível lógico? Eu vou pegar lá. A letra B, professor. Temos uma resposta para B. Letra B, professor, é isso mesmo. Para mim, a letra B também. 3. Eu fiz essa questão no AVO. Letra B, professor. 4. Existe um bom... um bom indício, né, que caminha para a situação certa quando há um consenso de todos. E eu digo que está correta. É a letra B, sim. Todo mundo consegue ver, ó, do mais significativo para o menos significativo. Ou seja, o mais significativo é aquele que o número é representado mais à esquerda, né? Compare, por exemplo, o número 100 e o número 1. Tem mais dígitos significativos, né, à esquerda. Melhor, esquece, deixa eu fazer diferente. O número 100 é mais significativo o número 1, que está no extremo esquerdo, do que o 0 do extremo direito, né? Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Se for analisado do mais significativo para o menos significativo, então nós temos GND, começa com 0. Esse é o VCC, VCC, GND, GND, VCC, GND, VCC. Exatamente como vocês responderam. Muito bom, galera. Aqui nós temos um arranjo de 2 circuitos, né? Você tem ali uma fonte. O circuito do A tem uma certa organização, 2 interruptores, né? E uma lâmpada, que vamos pôr ali, o S é a saída. No circuito B, também uma fonte, a lâmpada, e 2 interruptores organizados de uma forma diferente, né? O arranjo entre eles são diferentes, A e B. De acordo com as tabelas, verdade, né? Lógica E lógica OU, qual dessas aqui é a resposta? Letra C, professor. Temos uma para a letra C. Para mim, a letra C Letra também. C, professor. E aí todo mundo votou C. Eu também voto C. Mais uma vez, todo mundo chegou num consenso. É essa mesmo, né? Não coloquei o texto corretamente, mas todas as alternativas, a primeira frase é correspondente ao circuito A e a segunda frase correspondente ao circuito B. E é isso mesmo, né? Eu entendi ali pelo seguinte, OR quer dizer ou, né? Ou A ou B ligando, ela vai acender. Isso. E a outra tem que ser
E. A e B tem que acender, tem que ligar. Exatamente, né? Aqui é o ou. Significa que ou essa, a corrente ela tem condições de ter passagem até chegar à lâmpada e ela acender. Na corrente dessa daqui, é preciso que tanto A como B estejam fechadas para que haja o circuito de retorno, né? Para que a corrente consiga fazer a sua circulação. Exatamente por isso, né? E para quem quer entender com analogia da tabela, é exatamente isso, né? Vamos ver aqui a lógica ou. Se você tiver as duas desligadas, vamos pôr que 0 é a lâmpada apagada. Se você tiver uma delas ou ambas ligadas, você tem a lâmpada acesa. E como que nós vamos ler esse circuito com a tabela E? Percebam que só a única possibilidade é ambos os interruptores, né, ambas as entradas A e B, é que você vai conseguir ter a lâmpada acesa. Qualquer outra situação não é possível, não acende a lâmpada. Então, tudo correto, vocês pensaram muito bem. Tá aqui o gabarito, né? E, B e C. Eu vou disponibilizar esse slide na pré-aula, tá? Do encontro 1. E esse daqui era o conteúdo que eu tinha para hoje, tá? Que está de acordo com o nosso livro-texto. Reforço, quem ainda não tem esse livro, por favor, faça o download, que ele é a nossa referência para a nossa aula. Tá ok? Pessoal, alguma coisa que eu possa fazer por vocês? Precisam de ajuda de alguma coisa? Tudo em ordem? Professor, eu só tenho uma dúvida. O senhor quer que eu te coloque no grupo também ou não há necessidade? Pode colocar. No semestre passado, eu fiquei num grupo também, Romildo pode confirmar, né? E a gente se ajudou bastante. Então, pode me colocar, não vejo problema nenhum. Vocês que decidam, tá? Se me colocam ou não. Por mim, tudo bem, eu tô lá para dar uma força. Não, tudo bem, só me fala o seu número, por favor. Eu tenho, Yara. Você tem, Romildo? Eu passo para você. Pode passar, Romildo. Beleza. Fica à vontade. Beleza. Então é isso. Ok? Obrigada. Imagina, Alô, professor. pessoal. Pois não. Não, é só para dar boa noite mesmo. Boa noite, pessoal. Tá joia. Pessoal, obrigado aí, então, a atenção de todos. Bem-vindos aí ao semestre. Até sexta-feira que vem, então. Uma boa noite a todos. Professor, Boa noite, até mais. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite. professor, rapidinho. Pois não, pode falar. Você tem aula de sistemas digitais na terça-feira? Não, terça-feira eu tô com outra disciplina. Então que a minha grade está com os sistemas digitais na terça-feira. Ué, Aí eu também achei esquisito, porque eu vi lá no grupo lá que tem todas as engenharias, né? Aí vi lá sistemas digitais que a Yara tinha postado o link, né? Aí a sei. minha aula de hoje eu não achei link nenhum, que tava como eletrônica analógica 2. Ué, Aí eu falei, vou entrar nessa de sistemas digitais, porque na terça-feira eu não tive, né? Então, aí ficou por isso mesmo. Então acho que deve ter algum erro lá. eu escutei também uma outra reclamação de um aluno falando que ele estava com programação orientada a objeto em 2 dias. E não tem como, né? Você só faz a disciplina uma vez por semana. Sim. Tá com o mesmo problema que o seu, Eduardo. Eu acho que o meu deve estar invertido, então. Acho que sistemas digitais é hoje, né? E o eletrônica analógica, que era hoje, tá para terça-feira. Deve ser isso o problema, então. Pode ser. O resto dos dias tá certo. Ó, qualquer coisa, né? Depois que criar o grupo, entre em contato comigo que eu procuro também dar uma força, saber, viu? Eu falo com os professores. Tem alguém que está ministrando aula de eletrônica analógica 2? Aí alguém responde, eu respondo para você e tranquilo. Tá? Beleza. Pode contar comigo aí para dar uma força. Beleza, obrigado, senhor. Imagina as Boa ordens. noite. Tchau, tchau, uma boa noite.